Bom dia, turma do quinto ano. Vamos para mais uma aula de história? Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7. A nossa aula está entre as páginas 271 até a página 275. Primeiro, vamos relembrar o que nós estudamos semana passada. Semana passada nós vimos que do século XIX para o século XX, houve muitas transformações que mudaram a vida das pessoas. As grandes cidades, que eram os centros urbanos, eram atraídos muitas pessoas para ela, principalmente os imigrantes, para trabalhar nas fábricas que foram instaladas ali. A tecnologia e a chegada da eletricidade transformou o cotidiano das pessoas. Nas principais indústrias, a maior parte dos operários eram imigrantes. Mas os trabalhadores das fábricas, eles não estavam satisfeitos, porque o trabalho era muito difícil. Eram longas jornadas de trabalho, lugar sujo, mal iluminado, mal ventilado. Além disso, tinha que pagar taxas até para usar o banheiro e recebiam baixos salários. Crianças mesmo trabalhavam nessas fábricas. Mas os funcionários, eles reivindicaram melhorias por meio de greves. E foi assim que surgiu os primeiros sindicatos no Brasil. Mas hoje nós vamos continuar o nosso assunto com o fim da República. A política do café com leite, que era a aliança entre São Paulo e Minas Gerais, gerou uma grande insatisfação dos grupos políticos, os proprietários rurais e outros estados. Porque esses grupos eles queriam também participar das decisões políticas do país. O rompimento da aliança entre São Paulo e Minas Gerais aconteceu quando os políticos paulistas apoiaram seu próprio candidato eleito, Júlio Prestes, e não apoiaram os candidatos mineiros. Os mineiros ficaram muito insatisfeitos com os paulistas e se aliaram aos estados do Rio Grande do Sul e Paraíba, formando aí uma aliança chamada de Aliança Liberal, lançando a candidatura de Getúlio Vargas para as eleições à presidência. E nessa disputa de candidatos, a vitória das eleições foi de Júlio Prestes. Mas a Aliança Liberal não aceitou a derrota e acusou os paulistas de fraude eleitoral, que quer dizer que são atos desonestos cometidos para enganar. Os membros da Aliança Liberal organizaram assim um golpe e colocaram Getúlio Vargas no poder antes mesmo de Júlio Prestes assumir a posse do seu cargo. E isso ficou conhecido como Revolução de 1930, ou o fim da Primeira República. Ao assumir o poder, Getúlio Vargas tomou várias medidas autoritárias que provocou muitas reações. Ele fechou o Congresso Nacional e colocou pessoas de sua confiança para substituir os governantes de outros estados. E com isso deu início ao movimento chamado Revolução Constitucional. O governo de Getúlio Vargas derrotou essa revolução, mas também não ignorou suas exigências. E por meio de uma Assembleia Constituinte, no ano seguinte, foi elaborado uma Constituição que aprovou uma série de mudanças, que foi a instituição do voto secreto, o voto feminino, ele proibiu o trabalho de menores de 14 anos, o ensino primário se tornou obrigatório e gratuito e atendeu reivindicações dos trabalhadores, como jornada de trabalho de 8 horas diária, descanso semanal remunerado e férias remuneradas. As mulheres, na primeira década da República, não tinham muitos direitos. Não tinha quase nenhum acesso à educação
e muito menos a participação política. Não podiam votar e muito menos se candidatar a cargos políticos. Mas elas se organizaram e lutaram por direitos políticos. Em 1934, com muita luta, foi regulamentada na Constituição a participação feminina na política, podendo ser candidatas ou eleitoras. E a partir daí surgiu vários grupos que teve uma grande participação da conquista das mulheres no direito ao voto, como a Liga para o Progresso Feminino e a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que foi fundada por essa aí da sua imagem, Berta Maria Júlia Lutz. Coloque agora aí na sua página 275. Veja aí esta imagem. Ela mostra a médica paulista Carlota Pereira de Queiroz, a primeira mulher ser eleita deputada federal. E no decorrer dos anos, a participação política das mulheres tornou cada vez maior. Hoje em dia, as mulheres representam a maior parte dos eleitores no Brasil. Mas como candidatas a cargos políticos, ainda continua sendo menos que os homens. Vamos agora exercitar o que nós aprendemos na aula de história de hoje? A atividade do nosso módulo hoje é página 273 e 276. Realize suas atividades, posta lá no grupo que eu vou estar analisando e corrigindo a atividade de vocês. Até a próxima aula de história. Tchau, tchau.